Olá pessoal do Me Salva, continuando então a nossa série de aulas sobre hidrostática. Nessa aula a gente vai falar sobre a pressão hidrostática. O que é isso? Basicamente é a pressão que existe no interior de um líquido em equilíbrio, ou seja, um líquido parado. O que eu quero dizer com isso? Imagina que tem um copinho aqui com, sei lá, suco de laranja, e daí se eu pegar qualquer lugar aqui no interior desse copo, um ponto aqui no interior desse copo, as moléculas estão se batendo aqui umas contra as outras, produzindo uma certa força que está espalhada em uma certa área, ou seja, elas estão produzindo uma certa pressão. As colisões das moléculas umas com as outras provocam uma pressão no interior aqui desse copo. E o que eu quero saber dizer é como que se comporta a pressão. Em lugares diferentes, o que acontece com o valor da pressão? Aumenta, diminui, divide por 15, enfim, é esse tipo de coisa que eu quero saber dizer. Antes da gente ver a formulinha, enfim, como calcular a pressão propriamente dita, é interessante a gente ter uma noção de valores sem precisar fazer conta. Por exemplo, comparando o ponto A com o ponto B, em qual deles será que existe mais pressão? Um jeito de pensar nisso é o seguinte: aqui no ponto A existe essa coluna de líquido em cima desse ponto fazendo uma certa pressão aqui. No ponto B, tem tudo isso de líquido em cima do ponto B fazendo pressão. Então, comparando o ponto A com o ponto B, no ponto B tem mais líquido em cima fazendo pressão, a pressão é maior. Então, a pressão no ponto A é menor que a pressão no ponto B. Quanto mais fundo eu vou, maior vai ser a pressão no interior do líquido. Além disso, comparando o ponto B com o ponto C, estou no ponto B, ando para o lado até o ponto C. O que acontece com a pressão no interior desse líquido? Basicamente, ela continua igual, tá? Um jeito de pensar nisso é o seguinte: a quantidade de líquido que tem em cima do B e que tem empurrando o C para baixo é a mesma. Os dois pontos sentem a mesma pressão, a pressão no ponto C vai ser igual à pressão no ponto B. No interior de um líquido parado, em equilíbrio, a pressão sempre se comporta desse jeito. Quanto mais fundo tu vai, maior a pressão, e se tu anda para os lados, a pressão é a mesma. Na mesma altura, tu tem a mesma pressão. Outro jeito de explicar isso seria o seguinte, olha só. Imagina que eu tenho essa porção de líquido aqui entre B e C. A pressão no ponto B basicamente vem das moléculas do líquido se batendo umas contra as outras aqui. A pressão no ponto C também vem das moléculas se batendo umas contra as outras aqui. Se a pressão no ponto B fosse maior que no ponto C, isso seria o mesmo que dizer que as moléculas se batem com mais força no ponto B do que no ponto C. Então esse líquido estaria sendo empurrado para cá, esse líquido estaria andando para cá. Como eu estou falando de líquidos em equilíbrio, eu sei que isso não acontece, então com certeza a pressão no ponto B tem que ser igual à pressão no ponto C. Pontos na mesma altura tem que ter a mesma pressão, senão esse líquido estaria andando para os lados. A gente sabe que isso não acontece, né? Ah, coloquei água num copo, ela fica andando para os lados para sempre. Não. Tá, então, pontos na mesma altura, quando o líquido está em equilíbrio, tem a mesma pressão. E isso vale, tá? Mesmo que o formato do copo seja todo estranho. Vamos dizer que eu tenho esse recipiente aqui e eu quero comparar as pressões nos pontos A, B, C, D e E. Tu pode pensar, o formato do copo ou a quantidade de água que tem em cima parece diferente. Não faz diferença, tá? Sempre que eu tenho pontos na mesma altura e do mesmo líquido, a pressão nesses pontos vai ser a mesma. Pressão no ponto A é igual no ponto B, que é igual no ponto C, que é igual no ponto D, que é igual no ponto E. Estão na mesma profundidade, no mesmo líquido, com certeza tem a mesma pressão. Então, o resumo do comportamento da pressão é sempre esse. Está no interior de um líquido parado, quanto mais fundo tu vai, a pressão aumenta, e se tu anda para os lados, ela não muda. É basicamente isso. Mas se eu quiser calcular o valor dessa pressão, como que eu faço? Existe uma regra para isso, conhecida como lei de Stevin. Olha só, vamos dizer então que eu tenho um copo aqui, coloquei, sei lá, suco de morango nesse copo. Aqui está o ponto A, é um ponto no interior do líquido, eu quero saber qual a pressão no ponto A. Olha só, quem que faz pressão no ponto A? Uma das coisas que está fazendo pressão nesse ponto, pressionando ele, entre aspas, é essa coluna de líquido que existe aqui em cima. Como que a gente calcula a pressão criada por essa coluna de líquido? É só tu fazer a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura dessa coluna de líquido que tem em cima do ponto. Tá? Então isso aqui é o que a gente chama de lei de Stevin. A pressão feita por uma coluna de líquido, a pressão que essa coluna de líquido faz aqui no fundo é dGH. D é a densidade do líquido, G é a aceleração da gravidade. Aqui na Terra esse valor vale aproximadamente 10.
O exercício normalmente vai te dizer quanto que ele vale, se for diferente disso. E H é a profundidade, é a altura da coluna de líquido. Tomem cuidado, tá? Não é a altura do ponto em relação ao chão. Esse H é a profundidade, é a altura da coluna de líquido que existe em cima do ponto. Se quiser pensar de outro jeito, esse H é sempre a distância entre a superfície do líquido e o ponto que tu quer. Mesmo que o teu copo tenha um formato estranho, tá? Se ele for uma coisa assim. Tá, aqui está o teu copo, aqui está o líquido. E eu quero saber a pressão nesse ponto aqui. O que eu faço? Densidade do líquido vezes G vezes H. Qual que é o H? O H é sempre a altura, gente, pegando da superfície do líquido até o ponto. Então a superfície do líquido está nessa altura, o ponto está aqui. Essa seria a altura que eu tenho que usar, tá? Só para deixar claro. Mas se eu quiser saber a pressão nesse ponto, tem que tomar cuidado com um detalhe que é o seguinte. Quem é que está fazendo pressão nesse ponto? Se ele tivesse aqui em cima, a pressão nele seria a pressão feita pelo ar, a pressão atmosférica. Então, se o ponto A tivesse ali em cima, a pressão seria a pressão atmosférica. Como ele está aqui embaixo, a pressão do ponto A é a pressão atmosférica mais a pressão feita pela coluna de líquido, tá? Então, mais a pressão hidrostática, a pressão do líquido. Então tomem cuidado com isso, tá? A pressão em um ponto no interior do líquido não é só a pressão da coluna, porque existe também o ar empurrando. A pressão é a pressão atmosférica mais a pressão feita pela coluna de líquido. Por essa aula era isso, tá? É muito importante que depois de ver essa aula vocês vejam a aula de exemplo, mas a ideia básica era isso aqui. Muito obrigado pela atenção, até a próxima e obrigado!